Dinâmica da circulação. A dinâmica da circulação se divide em duas partes, a pequena e a grande circulação, sendo que a pequena circulação, assim como o sangue, é bombeado do ventrículo direito para a artéria pulmonar, que se ramifica de maneira que uma segue para o pulmão direito e a outra para o pulmão esquerdo. Nos pulmões, o sangue presente nos capilares do alvéolos libera o gás carbônico e absorve o gás oxigênio. Por fim, o sangue arterial oxigenado é levado dos pulmões ao coração através das veias pulmonares que se conectam no átrio direito. Já a grande circulação parte do ventrículo esquerdo, forma um arco, como podemos ver aqui, que se dirige para trás e para a esquerda, segue verticalmente para baixo, seguindo a coluna vertebral, atravessa depois o diafragma e penetra a cavidade abdominal. Ao fim do seu trajeto, a aorta se divide nas duas artérias ilíacas, que vão aos membros inferiores da aorta. Se destacam numerosos ramos que levam o sangue a várias regiões do nosso organismo. Estrutura e funcionamento do coração. No coração, as cavidades superiores são os átrios onde chegam as veias trazendo sangue. As inferiores são os ventrículos, de onde saem artérias que levam o sangue para os órgãos. O sangue do lado esquerdo não se mistura com o lado direito. A válvula trícuspide, creio que é assim, permite a passagem do sangue do átrio direito, AD, para o ventrículo direito, VD. A válvula bícuspide, também creio que é assim, permite a passagem do sangue do átrio esquerdo, AE, para o ventrículo esquerdo, o VE. As válvulas similares controlam a saída do sangue do coração. Sistole. Sistole é a contração do músculo cardíaco que resulta no esvaziamento dos ventrículos, ou seja, quando o sangue sai das veias, ou vasos. Creio que é assim. A diastole corresponde ao relaxamento dos músculos cardíacos, que é quando o coração tem uma pressão interna menor para que os ventrículos recebam o sangue das veias pulmonares e veias cavas. É quando o sangue entra no coração. Pressão arterial. A pressão arterial é medida em milímetros de mercúrio. Está relacionada a dois momentos do ciclo cardíaco, sendo fornecida em dois números. Por isso é comum os médicos dizerem que a pressão ideal deve estar entre 12/8, no caso 120/80. A pressão arterial sofre variação de acordo com a faixa etária. Um adulto normal, sem indicação da doença cardíaca, deve apresentar pressão sistólica de 120 mmHg e pressão diastólica de 80, no caso 12/8. Uma criança, a pressão sistólica deve ser 100 e a diastólica 65, no caso 12/6, como podemos falar. Sangue, constituintes e respectivas funções. O sangue humano faz parte do sistema circulatório, formado também pelo coração e os vasos sanguíneos. Sua principal função é a distribuição dos nutrientes, gás oxigênio e hormônios para as células do corpo humano. Na maioria dos vertebrados, o sangue é formado por plasma, parte líquida do sangue que contém diversas substâncias, hemácias, glóbulos vermelhos, leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas, fragmentos celulares. Componentes do sistema circulatório. O sistema circulatório é constituído pelos seguintes componentes: o sangue, que é um tecido líquido e exerce um papel fundamental no sistema circulatório. É pela corrente sanguínea que o oxigênio e nutrientes chegam até as células. O coração. O coração é um órgão muscular que se localiza na caixa torácica, entre os pulmões. Funciona também como uma bomba dupla, de modo que o lado esquerdo bombeia o sangue arterial para as diversas partes do corpo e o lado direito bombeia o sangue venoso para os pulmões. Ele tem estruturas que são pericárdio, endocárdio, miocárdio, átrios ou aurículas, ventrículos, válvulas, tricúspide, válvula mitral e só. Também temos os vasos sanguíneos, que são tubos no sistema circulatório. Ele é distribuído por todo o corpo, onde o circulado sangue. São formados por uma rede de artérias e veias que se ramificam formando os capilares. Tem as artérias,
que são vasos do sistema circulatório que saem do coração e transportam o sangue para as outras partes do corpo. Também temos as veias, que são vasos do sistema circulatório que transformam o sangue de volta dos tecidos para o coração. E temos os capilares. E os capilares são ramificações microscópicas de artérias e veias do sistema circulatório. Suas paredes apresentam apenas uma camada de célula, que permitem a troca de substância entre o sangue e as células. Os capilares se ligam às veias, levando o sangue de volta para o coração. Pelo corpo de uma pessoa, circula pelo corpo de uma pessoa, em média 6 litros de sangue, numa ampla rede de vasos sanguíneos, bombeados pelo coração. Vou falar um pouco sobre as artérias também. São os vasos do sistema circulatório. A parede da artéria é espessa, formando tecido muscular e elástico que suporta a pressão do sangue. Meu nome é Sayara, eu vou falar um pouco sobre as características das veias. Veias são vasos sanguíneos que representam como função retornar o sangue dos vários tecidos do corpo para o coração. Eles resultam da confluência de vasos capilares em um sistema de vasos que vai aumentando em diâmetro à medida que se aproxima do coração. As veias, assim como as artérias, apresentam 3 camadas, formando as paredes. Camadas são túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Nas veias, a pressão sanguínea é extremamente baixa quando comparada nas artérias. Portanto, é necessário um mecanismo que garanta o fluxo em direções ao coração. Esse mecanismo é a presença de válvula, que garante a direção ao fluxo independente ao fluxo. Quando eles se fecham, as válvulas são pregas da túnica íntima, que possuem forma de meia-lua e projetam-se para o interior da veia. Essas estruturas são formadas em tecidos conjuntivos e são revistadas por endotélio. Vou falar um pouco sobre as classificações das veias. De acordo com a localização das veias do corpo, essas podem ser classificadas em 2 tipos: superficiais e profundas. O que é superficiais? São as veias que, com frequência, pode ser vista através da pele. São volumosas e pode ser observada facilmente naquelas pessoas que apresentam músculos desenvolvidos. As profundas são as veias localizadas profundamente e pode estar sozinha ou acompanhada a artérias. A diferença entre artéria e veia. Artéria e veia são vasos sanguíneos que diferenciam pelo seu papel no sistema cardiovascular e também por sua estrutura. As artérias garantem que o sangue seja levado para o coração, seja levado do coração para outras partes do corpo, enquanto as veias garantem a condução do sangue dos tecidos periféricos para o coração. No que diz respeito à estrutura, as artérias destacam-se por possuírem paredes mais espessas que as veias.
As artérias necessitam das paredes resistentes devido ao fato de carregar sangue a uma pressão elevada. As veias conduzem sangue a baixa pressão, não necessitando de paredes tão resistentes, porém precisando de válvula para evitar o fluxo do sangue. As válvulas estão ausentes às artérias. Você sabia que as veias são encontradas em maiores números em nosso corpo, se comparadas às artérias, e que suas paredes têm cerca de 1,5 de espessura da paredes arteriais.